Ela é professora sênior do Instituto de Psicologia da USP e referência nacional em tanatologia, os estudos sobre a morte e seus efeitos no desenvolvimento psíquico humano. Conosco, a doutora Maria Júlia Kovacs. A gente veio discutir hoje um assunto muito sensível. Como a senhora vê o papel dos fatores psicológicos no desaparecimento de pessoas? Em alguns casos, o desaparecimento tem a ver com conflitos familiares, às vezes com questões mesmo do jovem ou da pessoa que desaparece e que podem motivar essa situação. Mas claro que existem inúmeros outros fatores que não dependem de questões psicológicas daquela pessoa, daquela família, né? Como sequestros e outras situações semelhantes. A senhora entende que essas situações psicológicas que acontecem dentro das famílias que levam ao desaparecimento, em algum momento se tornam percebíveis por pessoas que estão fora da situação, de modo que esses conflitos talvez pudessem ser amainados, talvez o desaparecimento pudesse ser evitado? Ou a senhora acha que isso acontece mais como uma espécie de uma bomba que explode de maneira imprevisível num determinado momento? Então, quando se trata de uma situação impulsiva, então, às vezes é uma briga, talvez nem tão grave, nem uma situação tão difícil, mas aí a motivação vai, a pessoa, o jovem, a maior parte das vezes, vai e desaparece. E aí é muito difícil, né? Logicamente, tudo na vida dá para ser conversado, seria melhor que fosse assim, mas quando se trata de um ato impulsivo é muito complicado. E aí, claro que gera uma situação muito difícil para quem fica, né? Do ponto de vista de quem fica, como você caracterizaria a situação psicológica da pessoa e da família? Quais são os termos, quais são as maneiras de olhar que a psicologia traz para isso? Para a família, quando desaparece um filho, um jovem ou um parceiro, é uma situação extremamente difícil, porque passam inúmeras coisas na cabeça. Será que a pessoa morreu? Será que a pessoa foi sequestrada? Será que a pessoa fugiu por alguma coisa que se fez? Será que isso é uma vingança? Enfim, são situações extremamente complicadas. Então tem um momento imediato, né, quando a coisa acontece, quando o desaparecimento é percebido, e depois tem os dias que vão se passando e quando não tem notícia, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, mais aguda, perguntas surgem sem resposta. Então, são situações extremamente complexas, até se poder definir o que aconteceu, sendo que o mais trágico é claro se houver uma morte, né? Claro. Esse tempo subsequente ao desaparecimento, ele é dividido em fases, do ponto de vista mais científico da área na qual a senhora trabalha? Toda a situação de crise, de conflito, e esse é um conflito muito grande, ele elicita uma série de respostas que são também muito particulares, né? Então tem pessoas que são mais organizadas, têm mais recursos e tal, e conseguem adiar um pouco o desespero. Outras entram em desespero imediato e aí fica muito mais difícil. Mas certamente até de alguma forma poder saber o que aconteceu, a angústia, a ansiedade e tal, ela é extremamente complicada. Vamos dizer assim que na maior parte dos casos, é um grande desespero do dia 1 em diante. É um grande desespero desde o momento que é mesmo flagrado que não é que a pessoa saiu e vai voltar, mas não tem volta, então aí o desespero se instala e fica uma situação muito difícil de ser elaborada porque não se sabe o que é. Então tem aquela questão de ficar buscando, tentar entender o que aconteceu, buscar ou não a polícia e tal, até o momento em que se configura efetivamente o que aconteceu. E em alguns casos não tem essa resposta, só tem o desaparecimento, não tem o corpo, não tem o atestado, não tem a morte e é extremamente angustiante. A senhora traz o conceito de luto para dentro da vida, uma aplicação bastante original. Qual é o momento, ou como a senhora caracterizaria, mais do que o momento, a situação em que o conceito, o grande tema do desespero começa a ser substituído pelo conceito ou o grande tema do luto dentro dessa experiência do desaparecimento? O luto ele se instala, né, como elaboração de uma perda de uma pessoa ou situação significativa. Enquanto a perda não for caracterizada como tal,
o luto de fato não consegue. Então, há momentos em que se imagina assim, morreu e agora como vai ser, e outros momentos não aconteceu não, temos que procurar, temos que saber o que houve e tal. Isso é extremamente perturbador, porque para o processo de luto, a energia psíquica precisa estar vinculada à ideia da perda. E se eu ainda não considero que houve uma perda, fica uma oscilação muito grande e muito difícil, com sentimentos muito misturados, entre tristeza, desespero, anseio, busca. Então é extremamente complicado. Então, dentro dessa sequência emocional, o luto acaba sendo um momento mais de alívio do que de pesar? Na verdade, ele acaba sendo, talvez eu usaria o termo, um pouco mais organizado. Mas a dor, aí se é configurada, por exemplo, uma morte, a dor é muito intensa pela tristeza, pela perda e tal. Mas talvez desaparece aquele desespero, aquele anseio de que, talvez está vivo, a gente ainda tem que procurar, a gente ainda não pode, vamos dizer, começar a fazer os rituais que são importantes quando ocorre, por exemplo, o atestado de óbito, quando o corpo é achado, quando se define que morreu, né? Mesmo porque tem um tempo que mesmo não se achando o corpo e tal, a morte é dada como tendo acontecido. E aí os rituais funerários são autorizados. Mas isso não quer dizer que internamente não continue o conflito. Mas será que não está em algum lugar? Será que não, a gente ainda vai encontrar, né? Então, mas de toda forma organiza um pouco mais a tristeza e a dor. Mas pode ser extremamente intenso. Não sei se eu usaria o termo alívio, não. Do ponto de vista dos acompanhamentos ou tratamentos psicológicos para essas famílias, como a senhora vê a importância tanto deles quanto especificamente da transição para a experiência do luto, do ponto de vista vamos dizer assim, do saneamento das dores mais constantes e urgentes do desaparecimento? Se tratando de uma situação de desespero, de incerteza, de ansiedade, de angústia e tal, o cuidado psicológico é extremamente importante. A questão é se as pessoas têm a disponibilidade psíquica, primeiro, de procurar esse tipo de serviço, aceitar esse tipo de serviço, porque alguns podem até entender que isso é uma perda de tempo, porque eles têm que usar toda a energia para encontrar a pessoa, para ver o que fazer e tal. Mas, por outro lado, oferecer esse tipo de atendimento e tal é muito importante, né? Seja em órgãos públicos de saúde mental, nas universidades, em consultórios, enfim, onde for possível. Eu acho sempre extremamente importante que haja a escuta, a acolhida, um processo empático para conseguir acomodar de alguma forma ou assegurar para as pessoas um espaço para que elas possam falar tudo o que elas estão sentindo, os conflitos, os medos, o quanto elas podem ter sido eventualmente as causadoras desse desaparecimento, quando houve brigas e tal. Então, é muito, mas a gente não sabe a priori como é que essa pessoa vai chegar, em que estado vai chegar. E, por exemplo, se for um casal, um pode chegar de um jeito, outro de outro, com sentimentos e necessidades diferentes. Então é muito importante ter esse espaço mesmo de saber o que fazer na hora que esse encontro se dá. Eu diria que a palavra-chave é escuta, empatia, acolhimento, e aí a partir do que for observado, né, propor mesmo, se for o caso, de um trabalho terapêutico mais em continuidade. O relaxamento é uma atividade importante, enfim, situações que possam dar um certo conforto, alívio e equilíbrio numa situação que é extremamente desequilibrada. O grande problema é que muitas vezes essas pessoas não aceitam, né? Porque elas acham que não é isso que é importante agora, tem que ir atrás, tem que descobrir, não podem perder tempo e tal. Então é uma negociação para que se possa efetuar esse trabalho. Quando desistir de ter seu parente esperado de volta? A pergunta mais difícil que eu tinha para te fazer. Ela realmente é difícil, ela é desafiadora e é porque não tem mesmo uma resposta. Eu acho que cada pessoa acaba tendo um momento que ela diz, bom, agora realmente eu não tenho mais nada onde eu posso me agarrar para dizer que a pessoa ainda está viva. Mas mesmo assim,
Ainda existe aquela ideia que às vezes aparece nos filmes, né? No último momento alguém bate na porta e é a pessoa desaparecida chegando, os abraços e tal. Mas isso é muitas vezes um sonho, uma fantasia. Viver e conviver com o fato de uma pessoa desaparecida, que a gente não vai ver, não está vendo por muito tempo e não vai ver, é uma experiência extremamente difícil. Talvez eu diria até mais complexa do que a morte concreta, anunciada e tal. Pode ser essa situação de desaparecimento sem corpo e sem notícias. Professora Maria Júlia, foi um grande prazer conversar com a senhora. Aprendi bastante nesse papo tão profundo sobre um assunto tão delicado. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. Semana que vem vamos estar com mais gente que anda causando em São Paulo.